Mas aí no fim da festa a aula da próxima. Olha, galerinha. Olha, depois de um começo conturbado, eu diria, onde do nada o cara já começa a revisar uma parte relativamente pesada da matemática, né, que é sisteminhas, e aí já aparecem vários métodos, e o escalonamento, né, que muitos só verão na faculdade, de repente já cai de paraquedas no teu colo, já sai escalonando. Aí, para alguns pode ter sido um começo não tão gostoso na matemática. Em compensação, agora tudo ficará mais tranquilo. A gente para um pouquinho de falar daquilo que nós estávamos falando e vamos falar de geometria plana. É sempre assim, tá? Toda a apostila vai ser um começo um pouquinho mais pesado, de repente, uma matéria um pouquinho mais chata, e depois passa para a geometria. No começo plana e depois espacial, que não fica tão mais difícil não, até porque o nosso mundo, né, é todo embebido em geometria espacial, então tu pode usar o mundo à tua volta para entender também, não vai ficar difícil não. E aqui em geometria plana, amigo, a gente começa relembrando coisas do fundamental. Por exemplo, uma noção básica de geometria plana que eu vou precisar. Esses ângulos aqui, ó, esse é o que desse? Opostos pelo vértice. Todo ângulo, né, é importante saber, ó, quando eu tenho um ângulo, gente, isso aqui, ó, é o vértice do ângulo. Esses aqui são os lados do ângulo, são os lados, certo? E aqui está o ângulo, mas você pode marcar ele aqui, ou mais distante ainda. Ou seja, o ângulo só mede o espaçamento entre essas duas retas, certo? É isso que o ângulo mede, né? O ângulo mede o espaçamento entre duas retas. E todo ângulo tem lados e tem o vértice. Então, nada mais justo que chamar esses ângulos de ângulos opostos pelo vértice. E nós sabemos há muito já, né, que os ângulos opostos pelo vértice têm o mesmo valor, que na matemática a gente chama de congruente, OPV. Se esse cara é OPV desse, claro que aqui em cima, né, o OPV dele está embaixo, ó, e eles são congruentes sempre. Então, uma lembrança aí, né, do que a gente já viu muitas vezes, ângulos opostos pelo vértice. Outra coisa que a gente vai usar toda hora em geometria plana e é fundamental tu lembrar, né, que em qualquer triângulo desse mundo, se eu somo os ângulos internos, alfa mais beta mais gama, dá sempre 180 graus. Tudo igual. Muito obrigado, amigo. Depois, se eu tiver uma reta cortada por uma outra reta, nós temos que saber que esses dois ângulos somados também dão, porque é meia volta, né, gente? A mais B igual a 180 por ser meia volta. E esses ângulos são chamados de suplementares. Bem tranquilinho. Depois, se eu tenho um ângulo desse aqui, ó. Que ângulo é esse mesmo? De 90 graus. Se eu tiver dois ângulos assim somados, a gente chama eles de quê? Complementares. Parabéns. Se os dois ângulos somados dão 90 graus, a gente diz que eles são complementares. Alguma coisa nova para ti? Nada, né? Concordas? Tudo isso aí é passado já. Oposto pelo vértice, meu Deus. A soma dos ângulos internos do qualquer triângulo é 180, lógico. Se forma meia volta, claro que eles são suplementares, porque a soma deles dá meia volta, né? Que é 180 graus. O ângulo reto, aliás, alguém sabe, lembra do nome do ângulo de 180 graus? Tem nome? O ângulo reto é o 90 graus e o ângulo de 180 é chamado de ângulo raso. Ângulo raso, ou ângulo de meia volta. Ângulo de meia volta todos conheceriam, eu sei disso. Agora, ângulo raso, nem todo mundo está acostumado a escutar esse nome. E vai que numa questão vestibular, né, um ângulo raso, ângulo raso é 180 graus. Meia volta, ângulo raso. Os complementares e suplementares também são nomes que nós trabalhamos no fundamental bastante, para a gurizada poder, né, se comunicar melhor aí em matemática. Bom, visto esses ângulos e esses detalhezinhos, eu já consigo
ir para uma categoria acima. Quero te mostrar os ângulos formados entre retas paralelas cortadas por uma transversal. Ângulos entre paralelas e uma transversal. Muita atenção, hein, galerinha? Essa é uma parte fácil, que se tu não escuta a história toda e não liga o nome à pessoa, fica difícil. Eu, quando estudei isso pela primeira vez, fiquei em pânico. Na 7ª série, estudei isso, fiquei em pânico. Pensei, meu Deus, nunca que eu vou lembrar. Eu sempre fui ruim de decorar. E me ferrei na provinha mesmo. Aí depois do ensino médio, quando o professor me contou a origem, professor não, me desculpa, um livro me contou a origem dos nomes, aí eu vi, meu Deus, que o cara não me falou isso. Aí eu achei tão ridículo. Dá uma olhada. Paralelas, tá vendo? Ó, paralelas, vou chamar de R e S, e uma transversal, T. Beleza? Para tu entender os nomes que virão, basta tu entender que o que está entre as retas paralelas é interno. O que está fora das retas paralelas, externo. Uma coisa lógica, está dentro é dentro, interno, está fora é fora, é externo. Meu Deus? Interno, externo. Tranquilo? Coisas que estão do mesmo lado, a gente chama de colateral. Concorda comigo? Do mesmo lado, colateral. Essa galera aqui é colateral. Certo? Todo mundo está do mesmo lado da sala. Tranquilo? E alternos. O que seriam alternos? Em lados opostos, lados alternados. Né? Então, Rúbia e João estão em lados alternos da sala. Tranquilo? Light, né, galera? É isso aí. Bom, quantos ângulos tu enxerga ao todo? 8. Parabéns, são 8 ângulos. Então a gente pode chamar aqui de alfa, beta. Não vou usar a letra grega porque meu alfabeto grego é limitado. A, B, C e D. A, B, C, D, E, F, G e H. Galera, a gente pode tanto falar a relação matemática entre os ângulos, que vai ser relativamente tranquilo com a nossa revisão, como a gente pode dar nome a esses ângulos, certo? As duas coisas são importantes, tanto saber a relação matemática quanto os nomes. Mas vamos começar pelos nomes, já que eu dei as dicas. Quais desses pares formam ângulos, por exemplo, alternos internos? Deixa eu ver, B e H. Eles estão na parte de dentro em lados alternados. Na parte de dentro, B e H em lados alternados, tá vendo? Ó, são alternos internos, parabéns. Mas quem? C e E. Porque eles também estão na parte de dentro em lados alternados, alternos, tudo bem? Me digam então quem seriam os alternos externos. Deixa eu ver. G e A. É verdade, na parte de fora em lados alternados. G e A, quem mais? O D e o F, lados alternados na parte de fora. D e F. Tu identificou olhando 8 ângulos, tu tem razão. Agora em tamanhos. Quantos diferentes tamanhos de ângulos existem ali? Só 2, um que é menor e um que é maior. Todos os menores são iguais entre si, todos os maiores são iguais entre si, concorda comigo? Então o que dá para falar dos alternos internos e dos alternos externos? Ó, o C é grande ou é pequeno? É um dos ângulos pequenos, não é, gente? Aquele ali é grande, aquele ali é pequeno. E o E é grande ou pequeno? Pequeno também. Como os dois são pequenos, eles são iguais, para ficar chique com... Isso, quando a gente é novinho, a gente fala que os ângulos são iguais. Quando a gente fica adulto, a gente fala que os ângulos são congruentes. Certo? Mas é assim, congruente, para ficar chique. E o B e o H? Grande e grande são congruentes. Então já deu a perceber que sempre que eu falo em ângulos alternos internos, eles são automaticamente
Congruentes. E os alternos externos? Também, né? O D que é grandão com o F que é grandão, congruente. O A pequenininho com o G que é pequenininho, congruente. Legal, então os ângulos alternos, sejam os internos ou os externos, são sempre congruentes. Já estou liberando a galerinha que tem que ir lá na coordenação, só um minutinho. Pessoal, agora me ajudem a desvendar quais são os ângulos colaterais internos. Colaterais internos. Deixa eu ver. Colaterais internos. B e E, concordo. B e E. É verdade. C e H estão na parte de dentro e do mesmo lado da transversal. C e H. Muito bom. E finalmente os colaterais externos. Quem seriam? Externos tem que estar na parte de fora e tem que estar do mesmo lado. A e F, parabéns. D e G. Tá perfeito, gente. Muito bom. Eu pergunto a vocês, comparando esses colaterais, primeiro esses internos, são congruentes? Não, um é pequeno, o outro é grande, né? Concordam comigo? Mas se eles não são congruentes, que relação matemática existe entre eles? São suplementares porque o grande e o pequeno juntos formam meia volta? Ou seja, tanto os colaterais internos quanto os colaterais externos são sempre ou seja, somados dão 180 graus. Suplementares. E os alternos internos e os externos são sempre congruentes. Por incrível que pareça, nessa situação não existe complementares, por enquanto, né? Então os alternos são congruentes, os colaterais são suplementares. Legal. Pessoal, olha só. Eu nem precisaria falar, pela revisão, que o A e o C são ângulos opostos pelo vértice e, portanto, são congruentes. Eu também não preciso avisar que D e D são OPV. E e G, EH e F também, os pares são OPV, certo? Então isso já foi revisado. Eu ainda diria que para revisar esse conceito ainda falta falar ângulos correspondentes. Correspondentes. Olha o nome, galera. Correspondentes são que correspondem um ao outro. Ou seja, tem o mesmo valor. Mas para ser correspondente, eles têm que estar na mesma posição relativa. Como assim, professor? Olha só. Quem que tu acha que está na mesma posição relativa do E, na reta de cima? O A, ó. Até porque se eu subir essa reta S, né? Concordas que ele ia ficar na mesma posição, ele ali? Certo? Quem é o correspondente? Deixa eu até colocar aqui então. A e E são correspondentes. Quem mais? G e D, deixa eu ver. O G está aqui, só que o D está na parte de cima. Ó. G e C. Concorda comigo? Ó, na parte de baixo e também na parte de baixo, do lado esquerdo. Então G e C. Isso, parabéns, garoto. H com D são correspondentes e, portanto, são congruentes. F e B. F e B. Aí foi todos os correspondentes, tem mais essa nomenclatura. Aí fechou. Aí, sabendo o que são alternos internos, alternos externos, sabendo o que são colaterais internos e colaterais externos, sabendo reconhecer os correspondentes e que tem vários OPV ali, né? Aí o cara consegue tirar de letra qualquer questãozinha desse tipo. Já vou até te colocar aqui o exemplo mais clássico que tem. Aí eu vou te pedir para fazer uns exercícios. Como tu vai ter bastante tempo aí, se tu for bem ágil, se bobear hoje, não vai nem levar tarefa para casa. Ó, tem desde os problemas mais bobinhos aos mais legaisinhos. Ó um bobinho aqui pra gente aquecer, ó. Eu vou lá e digo que esse ângulo aqui mede 2x mais 10 e que aquele ângulo ali mede x mais 30 graus. E eu pergunto quanto vale x? Que equação que eu posso fazer? 2x mais 10... Claro, já que eles são alternos internos, né? Ou, já que é pequeno e é pequeno,
são congruentes, são iguais, então eu posso igualar e correr para o abraço. Mais passa menos. Mais passa menos, ficou o x igual a... Cuidado, gente, se a questão perguntou só o valor de x, tu para aí e vai para a próxima para não perder tempo. Se a questão perguntava o valor do ângulo, tens que pegar o x e substituir. 2 vezes 20, 40 mais 10, acabou. Agora eu já sei que é 50 e é 50 também. Beleza? Certo? Essa aí é um tipo clássico. Tu vê, nesse caso eram iguais. E se fosse um grande e um pequeno que eu te fornecesse? Tu ia somar os dois, igualar 180, porque se eles são diferentes, eles são suplementares sempre. Certo? Se são iguais, se são do mesmo tipo, pequeno e pequeno, grande e grande, é só igualar. Se for um do grande com um pequeno, mesmo que tu não saiba o nome, tu sabe que a soma é igual a 180. Soma igual a 180. Tem outros tipos de questão desse tipo aqui, que eu não quero fazer ainda, que eu quero que tu tente primeiro. Às vezes, por exemplo, o cara não dá a reta toda, ele apaga um pedacinho da reta, deixa confuso. Aí pode ir lá e fazer a reta toda, né? Se te ajudar. Mas às vezes é isso, o cara vai lá e desenha pela metade, pô, o aluno tem a criatividade de completar o desenho para poder visualizar o que está acontecendo. Mas faz o seguinte, ó, para ver se a aulinha funcionou, tu vai lá e dá uma... Ó, o cara até pede para usar transferidor, que viagem. Quem tem transferidor aí? Levanta a mão. Não, mas aquele ali depois a gente marca um dia para trazer um transferidor. Mas pode fazer o seguinte, ó. Ah, que bonito. Página 25, amigo, ó. Página 25 tá linda, maravilhosa. Vamos que vamos. Vamos arriscar a página 25. Empacou, chamou, hein? Se sobrar é tarefa. Mas o objetivo é que a galera detone essa página aqui, ó. 40 minutos para trabalhar, Jezebel. Já vou começar a corrigir a primeira no quadro daqui a pouco. Vamos!